Good evening, brothers and sisters. Boa noite, irmãos e irmãs. Can we turn to Hebrews chapter 12? Possamos abrir nossas Bíblias em Hebreus capítulo 12. Hebrews chapter 12. Hebreus capítulo 12. We'll read first from verses 18 to 23. Nós vamos ler primeiro dos versículos de 18 até o versículo 23. Hebrews chapter 12, Hebreus capítulo 12, verse 18 versículos de 18 to 23. até o 23. For you have not come to a mountain that can be touched, and to a blazing fire, and to darkness, and gloom, and whirlwind, and to the blast of a trumpet, and the sound of words, which sound was such that those who heard begged that no further word be spoken to them, for they could not bear the command. If even a beast touches the mountain, it will be stoned. And so terrible was the sight that Moses said, I am full of fear and trembling. But you have come to Mount Zion, and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to myriads of angels, to the general assembly and church of the firstborn who are enrolled in heaven, and to God, the judge of all, and to the spirits of the righteous made perfect, and to Jesus. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas e à tempestade, e ao clangor da trombeta e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus. And then we'll read our theme verse in verses 25 and 26. Vamos no mesmo capítulo, versículos 25 e 26. See to it that you do not refuse him who is speaking. For if those did not escape when they refused him who warned them on earth, much less will we escape who turn away from him who warns from heaven. And his voice shook the earth then. But now he has promised, saying, Yet once more I will shake not only the earth, but also the heaven. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou. Então, a terra, agora, porém, ele promete, dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. And then lastly, Up to 26, right? yes. Okay. And then lastly, for now, Psalm 8. E finalmente, Salmo capítulo 8. Salmo 8. Verses 3 to 5. Versículos de 3 a 5. Psalm 8, Salmo capítulo 8, verses 3 to 5. versículos de 3 a 5. When I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have ordained, what is man that you take thought of him, and the son of man that you care for him? And yet you have made him a little lower than the angels, and you crown him with glory and majesty. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Now, in the Old Testament, here the verse says lower than God, but in the New Testament, in Hebrews, it's translated to angels. No Antigo Testamento, aqui é dito que foi feito um pouco menor do que Deus, mas lá em Hebreus é falado que um pouco menor do que os anjos. Let us bow with a word of prayer. Vamos ter mais uma palavra de oração. Lord, how we are so grateful for the wondrous grace you've demonstrated even at the beginning of this conference. Ó Senhor, como nós somos gratos ao Senhor pela maravilhosa graça que o Senhor dispensou ainda no início dessa conferência. How we have been blessed by your word. Como temos sido abençoados pela Tua How palavra. we've been blessed by your presence. Como temos sido abençoados pela Tua presença. How we've been blessed by the riches of the glory of the inheritance in the saints. Como nós temos sido abençoados pela riqueza da herança nos santos. So we give you thanks, Lord, that once again we could come before your word.
Senhor, nós te damos graças porque mais uma vez podemos chegar diante da tua Lord, palavra. we look to you and say, Lord, speak, thy servant heareth. Senhor, mais uma vez nós dizemos, fala, Senhor, porque os teus servos ouvem. Lord, may we have a heart to listen to what the Spirit is saying to the church. Senhor, que nós possamos ter ouvidos para ouvir aquilo que tu desejas falar à igreja. Lord, in these last days of shaking, Esses últimos dias de abalo, Lord, we may know how to respond. que possamos saber como responder. We may learn to seek your kingdom first. Que possamos buscar o teu reino em primeiro lugar. So, Lord, we pray that you may do a mighty work in our midst. Nós oramos para que tu possas realizar uma obra grandiosa no nosso meio. We pray this in Jesus' precious name. Nós oramos isso no nome precioso de Jesus. Amém. Have you ever wondered, why did God take thought of us? Vai, God. Why did God take thought of us? Take. Why did he think of us? Ok. Você já... Just a second. Alguma vez você já parou para poder considerar aquilo que Deus pensa a respeito de nós? Now in Psalm 8, David wondered at this question. Então, na realidade, no Salmo 8, Davi pondera a respeito dessa pergunta. He was saying he was considering the moon and the stars. Então, ele estava considerando a lua e as estrelas. And he said, what is man that you take thought of him? O que é o homem para que dele te lembres? And the son of man that you care for him? E o homem, e o filho do homem para que o visites? Now we think about, in the beginning, God created the heavens and the earth. Nós lembramos que no princípio criou Deus os céus e a terra. He touched on heaven. E ele tocou no céu. But starting from verse 2, the focus was on earth. Observe que no primeiro versículo o foco estava no céu, mas no segundo o foco está na terra. Somehow God's purpose was going to happen here on earth. De alguma forma, o propósito eterno de Deus iria acontecer aqui na terra. And somehow man was at the center of God's purpose. E de alguma forma o homem estava no centro do propósito eterno de Deus. Now, did you know that the observable size of the universe is the diameter is 98 billion light years? Vocês sabem que o diâmetro do universo observável é 98 bilhões de anos-luz. So if you had a spaceship and you could travel at the speed of light, Então, se você tivesse uma espaçonave que pudesse viajar na velocidade da luz, now the speed of light, you can travel 7.5 times around the earth in a second. a velocidade da luz é tão rápida que você consegue dar 7 voltas e meia na circunferência da Terra. It would take you 98 billion segundo. years from you to go from one side of the universe to the other side. Então demoraria 98 bilhões de anos-luz para ir de um extremo do universo até o outro extremo do universo. You know that there are, just in our galaxy, the Milky Way, estimates of 100 to 400 billion stars. E é estimado que apenas na Via Láctea, onde nós estamos, considera-se que tem cerca de 100 bilhões de estrelas. And that there is estimated, again, that there are 100 to 200 billion galaxies like our Milky Way. Então é estimado que tem cerca de 100 bilhões ou 200 bilhões de galáxias como a nossa Via Láctea. And the latest estimates from scientists is that there are 1 trillion stars in the universe. Então a estimativa dos cientistas é que tem 1 trilhão de estrelas no nosso So universo. there are 24 zeros. Então tem 24 zeros ali. Now, if you were to go from one end of the Milky Way to the other end of the Milky Way, Se você quiser ir de uma extremidade da Via Láctea até a outra extremidade da Via Láctea, it will take you 100,000 light years. vai gastar cerca de 100 mil anos-luz. Now, but assuming that if the Milky Way were the size of Brazil, Então vamos supor que agora a Via Láctea fosse do tamanho do Brasil. do you know how big our solar system would be? Sabe qual seria a dimensão do sistema solar? It would be the size of a quarter. Seria o tamanho de uma moeda de R$1. Okay, yes. And do you know how big the Earth would be? E sabe qual seria o tamanho da Terra? It would be the size of half of a virus on that coin. Half of a virus on that coin. Então seria da dimensão de metade de um vírus naquela moeda. So, but for some reason, God chose this earth to carry out his purpose De alguma forma, Deus escolheu esta terra para poder realizar o seu propósito and to place and create man. e colocar o homem ali. God decided in the beginning that he wanted a companion for his son, Do princípio, Deus já desejava ter uma companheira para o seu filho and that this companion would be man. e que esse companheiro do seu filho seria o homem.
And God decided that he was going to do his work on this earth. E Deus decidiu que realizaria sua obra aqui nessa terra. So yesterday we touched on God's plan for man. Ontem à noite nós tocamos no plano de Deus para o homem. How God desired to have this wonderful fellowship with man. Como Deus desejava ter essa comunhão maravilhosa com o homem. How he wanted to dwell amongst men. Como Deus desejava habitar no meio dos How he homens. wanted to be a part of the everyday life of man. Como Deus desejava fazer parte da vida diária dos homens. To have this wonderful fellowship with him. Para ter essa comunhão maravilhosa The com ele. man would cooperate with him. De tal forma que o homem cooperasse So com he would ele. learn how to reign this De world. tal forma que ele pudesse aprender como reinar How nesse to mundo. defeat the enemy. Como ele poderia vencer o inimigo. How to take back the lost territory. Como ele poderia recuperar aquele território perdido. He had this wonderful plan that his life would fill this whole earth. Então ele tinha esse plano maravilhoso que a sua vida preencheria toda a And the terra. glory of the expression of his life would fill this earth. E que a glória da sua vida expressa encheria toda essa And that terra. heaven would not just be in heaven, but heaven on earth. O céu não seria apenas céus nos céus, mas seria céu na terra. Earth could be a reflection of De heaven. tal forma que a terra fosse um reflexo do The céu. glory of God would fill the earth. E a glória de Deus preencheria a terra. But we said how unfortunate that man sinned against God. Quão triste é saber que o homem pecou contra Deus. Man decided to become independent of O God. homem decidiu ser independente de Deus. And because of that, man no longer could commune with God. E por causa disso, o homem não podia ter mais comunhão com Deus. How it must have broken God's heart. Como isso realmente deve ter partido o coração de He Deus. longed for that wonderful fellowship. Porque Deus ansiava por aquela comunhão But now maravilhosa. the fellowship was broken. Mas agora aquela comunhão foi partida. But we thank God. Nós damos graças ao He Senhor. didn't give up on his work. Ele não desistiu da sua obra. And he called this man by the name of Abraham. E ele chamou aquele homem, Abraão. Not just Abraham, but Abraham's Isaac and Jacob, that family. E não apenas Abraão, mas aquela família de Abraão, Isaac e Jacó. But then through that family, the nation of Israel. Então, por meio daquela família, a nação de Israel. And somehow through the nation of Israel, God's plan could be accomplished. De alguma forma, por meio da nação de Israel, o plano de Deus pudesse ser cumprido. Now God was so committed to his purpose. Deus estava tão comprometido com o seu propósito. So we remember, God called the people of his children out of Egypt. Então lembra que Deus chamou o seu povo do Egito. Now he said, through the Passover, through the shed blood of the lamb, the firstborn were delivered from the angel of death. Então, por meio do sangue do cordeiro que foi vertido, os primogênitos foram libertados do anjo da morte. Now remember, the people of Israel had probably gone to Egypt about 400 years. Então lembra que o povo hebreu ele esteve ali no Egito por cerca de 400 anos. Now remember, they did not have the Bible to tell them who God was. Então lembra, eles não tinham a Bíblia para dizer quem era Deus. So they only heard before about the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Eles só haviam ouvido a respeito do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. But now God wanted to appear to his people. Mas agora Deus desejou aparecer para o seu povo. They did not know him. E eles não But conheciam. now he was calling them to him. E agora Deus os estava chamando para si mesmo. So God called them to Mount Sinai. Então Deus os chama para o Monte Sinai. And now, for the first time, Agora, pela primeira vez, God descended onto this earth. Deus desceu sobre essa terra. Now, God the Father tabernacled among his people. Agora Deus Pai, ele tabernaculou com os homens. Because remember, he came to Sinai and the people were at the foot of Mount Sinai. Você se lembra quando Deus desceu no Monte Sinai? O povo estava acampado ali aos pés do Monte Sinai. Now, remember, God gave the pattern of the tabernacle. Então lembra que ali naquele monte Deus deu o padrão o modelo do tabernáculo. So God called the people of Israel to come to Mount Sinai. Então Deus fez com que o povo de Israel chegasse até o Monte Sinai. But we are reminded here that that site was a terrible site. Mas nós fomos lembrados aqui em Hebreus que aquele local aquele momento foi um momento It terrível. was a scary site. Foi um momento de terror. In Exodus 19:16, Em Êxodo, capítulo 19, it says, 16, thunder and lightning flashes and a thick cloud upon the mountain and a very loud trumpet. então houve ali naquela montanha relâmpagos e trovões, uma nuvem muito espessa cobrindo a montanha. And then in chapter 19, verse 12 Então, to 13, Em capítulo 19, versículos 12 and 13, 12 e 13, God said, beware that you do not go up on the mountain or touch the border of it. Whoever touches the mountain shall surely be put to death. No hand shall touch him, but he shall surely be stoned or shot through. Whether beast or man, he shall not live. marcarás, versículo 12, capítulo 19 de Êxodo, marcarás em redor limites ao povo, dizendo, guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite,
Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Now, because of Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. because of the sin of man and the righteousness of God, it was a scary sight that Moses said, I am full of fear and trembling. Então, por causa da santidade de Deus e por causa da pecaminosidade do homem, que aquele local, aquele momento foi um momento terrível. E por isso que Moisés disse essas palavras. So that's exactly what the Hebrew writer in chapter 12:26 said, and his voice shook the earth then. Então, foi por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 12 que lemos, fala que a sua voz, então, abalou a terra, então. There was a shaking from his voice Houve um abalar proveniente da sua voz, because there was sin. porque havia o pecado. Now there needed to be judgment. E aí, então, haveria o julgamento. That's why that scene was so scary. É por isso que aquela cena foi tão aterrorizante. So, brothers and sisters, God wanted to meet with his people, Então, irmãos e irmãs, Deus desejava se encontrar com o seu but povo, his people were sinful. mas o seu povo era pecaminoso. So because of that, that was that scary sight. Foi por causa disso que aquela cena foi uma cena terrível. Now, not only that, God then gave Moses the law. E não apenas isso, Deus deu a Moisés ali a He lei. showed them the standard by which they needed to attain to. Então Deus mostrou para eles o padrão que eles deveriam alcançar. He needed to lead all the preconditions by which they could even come close to him. E Deus colocou todas aquelas condições pelas quais eles poderiam chegar perto dele. Now remember, when he provided the pattern of the tabernacle, Lembra quando ele deu aquele modelo, o padrão do tabernáculo? now because of sin, they're required to be in an altar. Então lembra, por causa do pecado, era necessário que ali tivesse um altar. So you needed the sacrifices Era necessário que houvesse because sacrifício of the sin of man. por causa do pecado do homem. Not only that, you had the brazen laver Então, aí você tinha também o lavatório de bronze, to a bacia de sanctify, bronze. so that man needed to be sanctified. Porque isso falava que o homem precisava ser santificado. So you see, because of the sin of man, Então, vocês veem por causa do pecado do homem. now the relationship was different. Então, o relacionamento agora era diferente. Now God established a standard. Então, Deus estabeleceu o seu padrão. But on the other hand, somehow man would not be able to reach that Mas, de standard. alguma forma, o homem não seria capaz de alcançar esse padrão. Now, we already mentioned yesterday. Ontem nós já mencionamos. Now, later on, as the people of Israel entered the land of Canaan, Então, nós lembramos que, posteriormente, o povo de Israel entrou na terra de now Canaã. there was a man by the name of David who was a man after God's own heart. E houve aquele homem chamado Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. And he thought that, what am I doing in this house of cedar when the ark is homeless? E o que eu estou fazendo nessa casa revestida de cedros enquanto a arca de Deus está sem teto? So David touched the heart of God. Então, Davi tocou o coração de Deus. David realized that God desired to dwell among his people. Davi, ele realmente sabia que Deus desejava habitar no meio do seu povo. David understood the significance of that ark Davi entendia as condições daquela arca, because the Bible says the ark is the footstool of God. porque a Bíblia diz que a arca era o escabelo dos pés do Senhor. So David desired to find a house for God. Então, Davi desejava encontrar uma casa para So here Deus. was a man after God's heart. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Now, because he was a man of war, he couldn't build the house. Mas pelo fato de ser um homem de guerra, ele não pôde construir a But casa. his son Solomon built the house of God. Mas o seu filho Salomão edificou aquela And casa. remember, after the house was completed, the glory of God filled the Você house. se lembra quando aquela casa foi concluída? Então a glória de Deus entrou naquela casa. Now, for a brief period of time, Durante esse período de tempo, in this small land of Israel, small land of Canaan, naquela pequena terra de Canaã, as if God's purpose was, you saw pictures of the purpose of God established on this earth. naquele momento tão curto, nós podemos ver ali um quadro do propósito de Deus sendo The realizado. people of God became what God wanted them to O be. povo de Deus se tornou aquilo que Deus desejava que eles fossem. Now you saw the kingship of David and Solomon. E você vê ali o reinado de Davi e de Salomão. So when people saw the people of Israel, they say, oh, this is God's representation here on earth. Então, quando o povo de Israel viu isso, realmente isso é Deus tomando o seu lugar aqui And na terra. life filled that land because
people of Israel were as numerous as the sand of the seashore during that time. Porque e também a vida preencheu aquela terra, porque ali é mencionado que os filhos de Israel se tornaram tão numerosos quanto os grãos de areia da praia But do mar. unfortunately, that lasted a very short period of time. Infelizmente, durou muito pouco tempo. Because of Solomon's worshiping idols, the nation became divided. Então, pelo fato de Salomão adorar os ídolos, a nação foi dividida. As if God's purpose was frustrated. É como se o propósito de Deus tivesse sido frustrado. But we remember the promise of God to Abraham. Mas você se lembra da promessa de Deus para Abraão? That on the one hand, he has descendants, his earthly descendants would be as numerous as the sand of the seashore. Por um lado, ele tinha que a promessa era que os seus descendentes terrenos seriam tão numerosos quanto os grãos de areia do mar. But then he would have heavenly descendants that would be as numerous as the stars of the heaven. Mas que também ele teria os descendentes celestiais que seriam tão numerosos quanto as estrelas do céu. And then also that through his seed, all the nations would be blessed. Mas também que por meio da sua semente, todas as nações da terra seriam There will be a abençoadas. prophecy of the Lord Jesus one day being a blessing to all the nations. Ali já havia a promessa que o Senhor Jesus seria uma promessa que abençoaria todas as nações. It prophesied already the plan of God. Ele ali já profetizou o plano de Deus. Now, for God so loved the world that he sent his only begotten Son. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. He came to accomplish the work of E ele salvation. veio cumprir a obra de In the Deus. beginning was the Word, No princípio era o Verbo. but then the Word became flesh, E o Verbo se fez carne. and he tabernacled among us. E ele tabernaculou entre nós. And we beheld his E glory. nós contemplamos a sua glória. So, brothers and sisters, not only the God the Father in time came down and tabernacled among his people, Não apenas Deus Pai, ele veio e tabernaculou com o seu povo. but this time God the Son came and tabernacled amongst men. Mas agora, dessa vez, o Filho de Deus, ele vem e tabernaculou no meio dos homens. But we thank God that he came to accomplish the will of E God. nós damos graças ao Senhor porque ele veio para poder cumprir toda a vontade Now de there was Deus. a standard established on Mount Sinai through the law. Havia um padrão que foi estabelecido ali no Sinai por meio da lei. But now the Lord Jesus came to fulfill the law. Mas agora o Senhor Jesus veio para poder cumprir a lei. Man in his own fallen state was not able to achieve God's standard. O homem no seu estado de queda, ele não era capaz de cumprir e alcançar o padrão de But Deus. now the Lord Jesus came to fulfill the purpose of God. Mas agora o Senhor Jesus veio para poder cumprir todo o propósito The de Lord Deus. Jesus came and he became that heavenly ladder. Então o Senhor Jesus veio e ele se tornou aquela escada celestial. You see the angels of God ascending and descending upon the Son of Man. Vocês se lembram que os anjos de Deus, eles desciam e subiam naquela escada. We know that he fully satisfied the Nós Father. sabemos que ele satisfez plenamente o Pai. For the joy set before him, he endured the cross, despised the shame. Pelo gozo que estava preparado para ele, ele suportou a cruz. But brothers and sisters, in order for him to finish the work of the cross, Então, irmãos e irmãs, para que ele pudesse concluir a obra da cruz, all of our sins were laid upon him. todos os nossos pecados foram lançados sobre ele. In Isaiah 53 verse 10, it said, it pleased God the Lord to crush him. Então, em Isaías 53, versículo 10, diz que aprove a Deus moê-lo. In Romans 5:9, much more than having now been justified by his blood, we shall be saved from the wrath of God through him. Muito mais agora, sendo salvos pela sua vida. That's in English, okay. Yeah, we shall be saved from the wrath of God through him. Romans chapter, 5:9. Romanos capítulo 5, versículo 8 9. e 5:9. 9. Sorry. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. So he paid the penalty of our sin, Então ele pagou a penalidade pelos nossos pecados. but he was made sin to such a point that the Father had to turn his face away from him. E ele foi feito pecado a tal ponto que o rosto do Pai se virou contra ele. He experienced death for us. Ele experimentou a morte por And on nós. the cross, he experienced the wrath of God. E na cruz ele experimentou a ira de Deus. Brothers and sisters, the wrath of Mount Sinai came upon our Lord Jesus. On Irmãos the e irmãs, cross. a ira do Monte Sinai caiu sobre o nosso Senhor Jesus. na And cruz. Matthew 27:51. Mateus 27, 51. And Jesus cried out again with a loud voice E o Senhor Jesus clamou em alta voz. and yielded up his spirit. E então ele rendeu seu espírito. And behold, the veil of the temple was torn in two from top to bottom. E aí o véu do templo ele foi rasgado do alto a baixo. And the earth shook and the rocks were split.
Então a terra tremeu e as rochas se fenderam. So, brothers and sisters, there was an earthquake. Houve um terremoto, irmãos. Now, there is a song called The Power of the Cross. Há um hino que é chamado O Poder da Cruz. Now, in it, there is this very wonderful verse. Nesse hino tem um verso maravilhoso It's describing the Lord Jesus on the cross. que descreve o Senhor Jesus na cruz. It says, "Now the daylight flees. Agora a luz do dia foge. Now the ground beneath Agora a terra que está debaixo. quakes as its maker bows his head." Ela treme quando aquele que criou a terra curva sua cabeça. Curtain torn in two. Aquela cortina do tempo é partida em duas. Dead are raised to life. Os mortos ressuscitam. Finished, the victory cry. Está consumado, é o brado de vitória. Our Lord was crushed on the cross. O nosso Senhor Jesus foi moído na cruz. He experienced the wrath of God on Ele, the cross. ele experimentou a ira de Deus na Brothers and cruz. sisters, we deserve that wrath of God. Éramos nós que merecíamos aquela ira. But our Lord Jesus paid that price. Mas o Senhor Jesus pagou aquele preço. So he did that. So now his life could be accessible to us. Ele fez isso de tal forma que a sua vida pudesse estar So acessível the a nós. soldier pierced his side. Então, quando o soldado perfurou o seu lado, Out of his side came forth water and e do blood. seu lado saiu água e sangue. And we already said yesterday E nós já mencionamos ontem. that life was made to be made accessible to us. E de tal forma que aquela vida foi feita disponível para nós. But we thank God that death cannot hold him. Nós damos graças ao Senhor porque a morte não pôde retê-lo. Now he has ascended to the right hand of the Most High. E agora ele ascendeu à destra do Deus And he has been do given a Altíssimo. name that is above every name. E a ele foi dado o nome que está acima de todo nome. But brothers and sisters, remember in the story of Exodus, Então, naquela história de Êxodos, the Bible tells us that God the Father came down onto Mount Sinai. ali é dito que Deus Pai desceu ali no Monte Sinai. He came down exactly 50 days after the Passover. E ele desceu ali exatamente 50 dias depois da Páscoa. Because the Passover occurred on the 14th day of the first month. Porque a Páscoa aconteceu no 14º dia do primeiro mês. The Bible tells us that when they reached Mount Sinai, it was the first day of the third month, Que ali, a Bíblia diz que quando eles chegaram no Monte Sinai, era o primeiro dia do terceiro mês. which adds up to 47 days. Então se contabiliza 47 dias. Then God said that on the third day he wanted to meet his people. E aí é dito que no terceiro dia, depois que eles chegaram, Deus queria encontrar com o seu povo. So on the day of Pentecost, Então no dia de Pentecoste, God the Father tabernacled among his people. Deus Pai tabernaculou com o seu povo. But we thank God. Nós damos graças ao Senhor. Because of the Lord Jesus, he's ascended to the right hand of the Most High. O nosso Senhor Jesus, ele ascendeu à destra do Altíssimo. He promised he would send the Holy E Spirit. ele prometeu que enviaria o Espírito And Santo. 50 days after the death of our Lord Jesus, 50 dias após a morte do on Senhor the day of Jesus, Pentecost, no dia do Pentecoste, God the Spirit came and tabernacled among his people. Deus Espírito desceu e tabernaculou no seu povo. 120 individuals were baptized into the body of Christ. 120 indivíduos foram batizados no corpo de Cristo. He came to dwell among his people. Ele veio para poder habitar no meio do seu povo. Now the church was born. Agora a igreja nasce. Now the church could be born into a spiritual house. Então agora a igreja ela pode ser edificada uma casa espiritual. Now because of the blood of Jesus, Então por causa do sangue de Jesus, now there is no distance between us and God. não há mais distância entre nós e Deus. There is unhindered fellowship. Há uma comunhão sem qualquer The empecilho. veil is torn in two. O véu do templo foi rasgado. Now we have access to the Holy of Holies. Agora nós temos acesso ao Santo dos Now on Santos. Mount Sinai there was a demand, Então no Monte Sinai havia uma demanda, but now the demand can be satisfied through our Lord Jesus mas Christ. agora aquela demanda ela foi satisfeita pelo nosso Senhor Jesus. So now through the life of the Lord, Então agora por meio da vida do Senhor, we can satisfy the demands of God. nós podemos satisfazer as demandas de No Deus. effort of our own, Nada de nós mesmos, but it's the finished work of the Lord mas Jesus. por causa da obra consumada do Senhor Jesus. So what was the shaking that was done? What was the shaking that was done? Então, que tipo de abalo foi esse que aconteceu? So we know the shaking of Mount Sinai was because of the sin of man. Então, aquele abalo, o terremoto que aconteceu no Monte Sinai foi por causa do pecado do homem. But we thank God that on the cross the Lord Jesus took that shaking. Nós somos gratos ao Senhor porque na cruz do Senhor Jesus, ele assumiu aquele abalo. But now in Hebrews 12:26 to 27. Ali em Hebreus capítulo 12, 26 a 27. Yet once more I will shake not only the earth but also the heaven.
E aqui diz que ainda mais uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. This expression, yet once more, denotes the removing of those things which can be shaken as of created things, so that those things which cannot be shaken may remain. Ora, esta palavra ainda uma vez por todas significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas para que as coisas que não são abaladas permaneçam. So what was accomplished already in the Lord Jesus? Então, o que foi alcançado na pessoa do Senhor Jesus? God, He's doing today is to make that a reality for us experientially today. O que Deus está fazendo hoje é fazer com que essas coisas sejam tornadas experimentais para você. Now the work is done. A obra foi consumada. Now we have been justified by faith. Nós somos justificados pela We fé. thank God that work is done. Nós agradecemos ao Senhor porque a obra está But what consumada. is the work that He's doing today? Mas qual é a obra que Ele está fazendo He's hoje? doing a work of sanctification by faith. Ele está realizando a obra de santificação pela fé. Now that life is not just an objective truth, Então essa verdade não é apenas uma verdade objetiva, but now it has to have a subjective reality in our lives. mas tem que haver uma verdade subjetiva nas nossas vidas. So we said that God is now doing a work of purification. Então Deus está realizando uma obra de purificação. Now what does sanctification mean? O que significa santificação? It means to be separated. Significa ser separado. So we need to be separated from the things of this world. Nós precisamos ser separados das coisas desse We mundo. need to be separated from the things of sin. Nós precisamos ser separados do pecado. We need to be separated from the things of self. Temos que ser separados das coisas da carne, This is do eu. sanctification by faith. Isso é justificação pela fé. Our behavior should change. Então, nosso comportamento mudou. Our language should change. A linguagem mudou. Our attitude should change. A nossa atitude Now deve this is mudar. the work that the Lord is doing. Essa é a obra que o Senhor está fazendo. Now even as believers today, Mesmo como cristãos hoje, we hold on to things like money. nós às vezes nos apegamos a coisas como dinheiro. We hold on to things for stability of life. Nós nos apegamos a coisas que nos dão estabilidade na vida. Our jobs, Nosso emprego, our families, a nossa família, our prestige, nosso prestígio, our place in the world. nossa posição no mundo. What makes us feel secure and happy. E que nos faz sentir seguros e felizes. But today our brother quoted a verse in 1 Corinthians 3 E o nosso irmão hoje citou um versículo em 1 Coríntios capítulo 3. that we can build either with gold, silver, precious stones, Porque nós podemos edificar com ouro, prata e pedras or preciosas, wood, hay, and straw. ou também madeira, feno e palha. So what is the Holy Spirit going to do? O que o Espírito Santo vai fazer? Now when fire comes, Quando vier o fogo, what is going to remain is gold, silver, and precious o que stones. vai permanecer é ouro, prata e And pedras wood, preciosas. hay, and straw is going to be burned up. Tudo aquilo que for madeira, feno e palha vai ser queimado. So doesn't this remind you of what the Hebrew writer said? So he's shaking not just the heaven and the earth, so that which cannot be shaken will remain. Então aqui o Hebreus fala que ele está abalando todas as coisas, para aquelas coisas que são abaláveis possam, que não são abaláveis possam To permanecer. take away those things that are not of him. De tal forma que ele consiga remover aquelas coisas que não são dele. So I think we should read 1 Peter chapter 1, verse 6 to 7. É importante nós lermos 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. 1 Peter 1, 6 to 7. In this you greatly rejoice, even though now for a little while, if necessary, you have been distressed by various trials, so that the proof of your faith, being more precious than gold, which is perishable, even though tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Então, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 e 7. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais conquistados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. So we shouldn't be surprised that we have trials, Então nós não devemos ficar surpresos de passarmos por provações. because what the Lord is doing, He's proving out our faith. Na realidade, o que o Senhor está fazendo, Ele está provando a nossa fé. And brothers and sisters, it says it's more valuable than gold. Aqui é dito que ela é mais valiosa do que ouro. Oftentimes we think, how is that possible? Algumas vezes nós achamos que isso é possível. But isn't that what oftentimes we are afraid of? Muitas vezes nós temos medo. We are afraid of tomorrow. Nós temos medo do We amanhã. are afraid of the uncertainty of tomorrow. Nós temos medo da incerteza do amanhã. Are we going to have a job? Será que nós vamos ter emprego? Are my kids going to get married? Será que meus filhos vão casar? This and that. Isso e aquilo. So many things that worry us. Tantas coisas que nos preocupam. But brothers and sisters,
faith is even more precious than gold. Então, irmãos e irmãs, a fé é mais preciosa que o ouro. Now, in order for you to purify gold, Então, para que você possa purificar o ouro, at least in the ancient days, então nos tempos antigos, what you would do is you would burn the gold, então o que você fazia era put a fire to the gold, você aquecia o ouro. and then you raise the temperature to 1,100 degrees Celsius. Você então elevava aquela temperatura a mais de 1000 graus Celsius. The gold would melt, Então o ouro ele derretia and the impurities would surface to the top. e toda a impureza então elas ficariam na superfície. So now we know this faith of ours also needs to be purified. Então nós precisamos saber que a fé em nós também precisa ser purificada. Are we able to have fear when tomorrow is not so clear? Então para que nós não tenhamos medo quando amanhã não estiver tão claro. Now, what is our faith based upon? Sobre o que essa fé está fundamentada? So, I think you all know a brother by the name of George Mueller. Eu creio que vocês já devem ter ouvido falar do irmão chamado George Miller. He lived a life of faith. Ele viveu uma vida de fé. Now, he supported over 10,000 orphans. Ele de fato, ele cuidou de mais de 10.000 órfãos. He never asked a penny from anyone. Ele nunca pediu um centavo de qualquer He pessoa. only asked the Lord. Ele só pediu ao Senhor. And there was a story that one time they had no more food left. Então há um relato verdadeiro de que um dia eles não tinham mais comida. And then he told the children to sit at the table. E ele pediu que todas aquelas crianças se assentassem à mesa, He said, "Let's thank the Lord for the food." que eles pudessem então agradecer ao Senhor But there pela was comida. no food. Mas não tinha comida. But he prayed this way. Mas ele orou da seguinte He maneira. said, "Lord, we thank you for the food that you will provide." Ele orou assim: Senhor, nós te agradecemos pelo alimento que o Senhor vai prover. After he finished the prayer, Quando ele concluiu essa there oração, was a knock on the door. alguém bateu a porta. There was a local brother who was a baker. Havia um irmão naquela localidade que He era um said, "The padeiro. Lord told me to bring all this bread to you." Ele falou assim: o Senhor me pediu para trazer todos esses pães para você. This was George Mueller. Esse era George Miller. You know, through his hands passed more than 1.5 million pounds. 1.5 million pounds. 1.5. 1.5 million Então, pelas pounds. suas mãos passaram mais de 1,5 milhões de libras esterlinas. Which is equivalent of $7 million at the time. Era equivalente à época a 7 milhões de dólares. But this was in the mid 1800s. Então foi no meio dos anos 1800. It would be worth over 100 to 200 million dollars today. Hoje seria cerca de 100 a 200 milhões de dólares hoje. And do you know how much money he had left when he went to be with the Lord? Sabe quanto de dinheiro ele deixou quando ele partiu para o Senhor? 160 pounds. 160 libras. So brothers and sisters, this was a man that lived by faith. Esse era um homem que viveu pela fé. Are we able to have the faith like George Mueller? Será que nós podemos ter fé como George Miller? He had a book where he prayed for all of his friends and acquaintances. Ele tinha um livro onde ele registrava todas as orações pelos seus amigos e conhecidos. Every single one of them got saved. Cada uma daquelas pessoas foi salva. The one that took the longest was a friend that he prayed for 60 years. Aquele que demorou mais a se converter é um amigo por quem ele orou por 60 anos. And he was saved 2 months after George Mueller died. E ele foi salvo 2 meses depois da partida do George Miller. So do we believe the Lord when he says, "Do not worry about tomorrow"? Então, será que nós cremos nas palavras do Senhor quando ele diz para não nos preocuparmos com o amanhã? What shall we eat? O que nós comeremos? What shall we wear? O que nós vamos vestir? Because the Lord said, "For which of one of you can add a single hour to your life by being worried?" Então, qual de vós pode acrescentar uma única hora na vida? At one point, this verse really confused me. Por muito tempo esse versículo me confundiu. I said, why did the Lord say it that way? Por que o Senhor diz dessa maneira? Because I think at the end of the day, if we don't have money, I think we're ultimately worried that we're going to die of hunger. Eu acho que, na realidade, quando chega no final do dia, se você não tem... nada vai acontecer, você vai morrer de fome. So that's why the Lord very humorously answered it this way. Eu acho que o Senhor usou um pouco de humor quando ele respondeu dessa forma. But the Lord said, "But the Gentiles eagerly seek all these things." Porque ele fala, os gentios buscam essas coisas ansiosamente. Because your heavenly Father knows that you need all these things. Porque o vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam dessas coisas. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be added to you. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua vontade, todas essas coisas vos serão acrescentadas. And so
Are we going to pass the test? Será que nós vamos passar no teste? So sometimes he touches our job. Então, algumas vezes ele nos testa com emprego. Maybe we lose our job. Talvez nós perdemos o emprego. Maybe we lose our company. Às vezes nós perdemos a nossa empresa. Maybe we lose a family member. Às vezes nós perdemos um ente querido. And he starts to shake things up. Então o Senhor começa a sacudir as coisas. So are we able to pass the test? Será que nós passamos no teste? Now there is another aspect. Há um outro aspecto. Our Lord in Matthew 15 verse 8 said this, "My Father is glorified by this, Então, em Mateus 15, 17, o Senhor diz, meu Pai, ele é glorificado pelo seguinte, that you bear much fruit, que vocês possam produzir muito fruto. and so prove to be my disciples." Então, And prove to be my disciples. essa é a prova que vocês são meus discípulos. Remember yesterday we talked about the deeds of the flesh. Lembra que ontem à noite nós falamos a respeito das obras da carne. Paul was describing to us our condition after our spirits died. After our spirits died, Paulo então começa a descrever a nossa situação depois que os nossos espíritos morreram. now the body climbed up on top of the soul. Você se lembra então que o nosso corpo então ele assumiu a posição sobre a alma. Now the body decides a lot of what we do. Então agora é o corpo quem decide a maior parte das coisas que So fazemos. there is outbursts of anger. Então tem aqueles explosões de raiva, There is sins, moral sins. há pecados morais. So you know the fruit of our flesh, what is the result? Nós vemos quais que são as obras da nossa carne, qual que é o resultado. But we thank God. Mas nós damos graças ao In Senhor. Galatians 5:22 and 23, Em Galatians 5:22 and 23, Gálatas 5, 22 e 23. Paul says the fruit of the Spirit is love, joy, peace. E o apóstolo Paulo nos fala que o 22 e 23 de Gálatas capítulo 5, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, Patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. So as the life of Christ grows in us, À medida que a vida de Cristo cresce em nós, now the fruit of that life is what we read here. então o fruto dessa vida é o que nós lemos aqui. Is love, joy, peace, patience, kindness, goodness. É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Now when we receive the life of Christ, Quando nós recebemos a vida de Cristo, we receive the nature of nós Christ, recebemos a natureza de Cristo, the patience of Christ, a paciência de the Cristo, gentleness of a Christ, gentileza de Cristo, the kindness of a Christ. bondade de Cristo. But somehow when we realize as we go through our Christian walk, À medida que nós descobrimos que à medida que nós prosseguimos nossa vida cristã, somehow these things come and they go. e nós observamos que essas coisas aparecem e elas se vão. Now I remember I used to meet in New York City. Eu me lembro que eu me reuni com os irmãos ali na cidade de Nova York. Now of course we would go to the Lord's table, E sempre nós íamos ali participar be da mesa so do full Senhor, of joy. cheio de alegria. And coming out of the meeting, we're full of the richness of Christ. Então, saindo da reunião, a gente estava cheio das riquezas But de as Cristo. soon as I started to drive in the streets of New York City, Mas tão logo eu começava a dirigir naquela cidade, which is similar to driving in São Paulo, é parecido como dirigir em São Paulo. and then people will cut you off, As pessoas iam te cortar. and then you just start to honk your horn. Você então começava a buzinar. Say, are you crazy? Você é doido! So you see, the flesh comes out. Então você vê que a carne então ela sobressai. So we have a flesh attack. Nós temos um ataque da carne. So you can have a heart attack. Você pode ter um ataque do coração. So you know, normally you see a person, you say, wow, they look normal. Então você olha para a pessoa parece normal. But then one day when they have a heart attack, you realize, oh, their heart is not so good. Então, de repente, você descobre que um dia aquela pessoa teve um ataque cardíaco. Você o coração das pessoas não era muito bom, não. So sometimes you see these lovely brothers and sisters. Então nós vemos os irmãos e irmãs Oh, amáveis, how sweet, com os doces, how gentle. com os gentis. But then all of a sudden, one day, De repente, um dia, they explode. eles explodem. You're like, wow, Eles falam, nossa, you're very surprised. e você fica surpreso. But now you know they have a flesh problem. Aí você sabe que eles têm um problema com a But we carne. all have a flesh Todos problem. nós temos problema com a So carne. brothers and sisters. Então, irmãos e irmãs, So how this old Adamic nature in us, the fruit that it produces. então você vê com essa natureza caída em nós produz essas obras. But we thank God. Mas nós damos graça ao Senhor. Now the life of Christ is in us. Agora a vida de Cristo está em nós. But then somehow the patience of Christ sometimes comes and then it goes. De alguma forma, a paciência de Cristo, algumas vezes, ela But vem e now vai. is when the Lord starts to work in us. Quando o Senhor, então, opera essa obra em nós. Now the Lord says, he who wants to follow me must deny himself, take up his cross and follow me. Ele convida todo aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. So soon after
in Galatians 5:24, Paul says, "Now those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires." E no versículo 24, em Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo diz: So- E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. So now we know the answer to deal with the flesh. It's the cross. Então nós sabemos agora qual que é a solução para poder lidar com a carne. Now, É a cruz. yesterday we already said that a bloody knife looks very scary. Ontem à noite nós mencionamos que uma faca, um bisturi cheio de sangue é You think it's horripilante. full of death. Parece que está cheio de morte. But in the hands of a doctor that's cutting out the cancer, it brings life. Mas na mão de um médico que está ali removendo o câncer, traz a vida. So, brothers and sisters, this is the work that the Holy Spirit Então is essa é a doing. obra do Espírito Santo. So he brings the cross into our lives. Ele traz a cruz às nossas vidas. He causes all things to work together for E ele faz com good, que todas as coisas cooperem juntamente. so that he can cut away those things that are not of the Lord. Para que ela possa remover aquelas coisas que não And são do Senhor. somehow the life of Christ can come out. De tal forma que a vida de Cristo possa então sair. So that's why sometimes he gives us a difficult boss, É por isso que muitas vezes ele nos dá um chefe um pouco difícil. and he gives us a difficult spouse, Me dá uma esposa um pouco complicada. a difficult child, Um filho um pouco complicado. or a difficult mother-in-law, Ou talvez uma sogra complicada. or a difficult daughter-in-law. Ou talvez uma nora complicada. I'm not picking just on the sisters, Eu não estou querendo pegar no pé das irmãs, não. the father-in-laws too. Também os sogros são complicados. So, but isn't it often the little things? Então não são pequenas coisas. When two spouses disagree, Quando o casal eles discordam, and our natural tendency is to hold our ground. então a nossa tendência natural é segurar o nosso lado. We think we are right. Nós achamos que estamos We certos. think we make more sense than the other. A gente acha que tem mais, o que a gente está querendo faz mais sentido do que o outro. And our tendency is to try to hold our ground. Try to hold our ground. A nossa tendência, de fato, é ficar firme na nossa posição. And then so what happens is you say something, I want to say something, go over you. A tendência é você fala uma coisa, eu falo uma coisa acima de você. And then that person says something above you. Então aquela pessoa agora vai falar uma coisa acima de você. So before you know it, Então antes que você perceba, it's all out war. é uma guerra. But brothers and sisters, Irmãos e irmãs, in those circumstances, naquelas circunstâncias, are we able to hear the Holy Spirit say, Será que stop talking. será que nessas circunstâncias nós temos condição de ouvir o Espírito Santo falando? Don't say anything. Não fale nada. Don't let it go. Deixa aí. You know, sometimes you really want to say something Você quer dizer alguma coisa. because you think it's going to make you feel really good. Você acha que aqui, ao falar aquilo, você vai se sentir muito bem. But you know, if you say it, your spouse is not going to speak to you for 3 days. Você sabe, mas se você falar, você sabe que a sua esposa não vai falar com você por 3 dias. But brothers and sisters, it's in those moments Então, nesses momentos, that the Holy Spirit will say, don't say anything. é que o Espírito Santo fala, não fala nada. Deny yourself. Nega a si mesmo. Take up your cross Toma a sua cruz and follow me. e siga-me. It's these little things. Essas pequenas coisas. Now, one lesson that I've learned over the years. Uma lição que eu aprendi ao longo dos anos. Now, early on, my wife and I decided that I would go to work and she would stay at home with the kids. Bem no início do nosso casamento, eu e minha esposa decidimos que eu iria trabalhar fora e ela ficaria em casa tomando conta das crianças. And so oftentimes after work, I would come home very tired. Então, frequentemente, depois do trabalho, eu chegava em casa muito cansado. And my natural thinking was, well, I've worked all day and I'm very tired. Então, meu pensamento natural era, eu trabalhei o dia inteiro, eu estou muito cansado. I deserve to plop on the couch and not do anything. Eu mereço deitar no sofá e não fazer nada. But somehow, over the years, Mas, de alguma forma, ao longo dos anos, the Holy Spirit started to prompt me. O Espírito Santo começou a me incomodar. Now, I grew up in a generation where most men didn't cook or clean. Eu sou de uma geração que a maior parte dos homens não cozinhavam nem limpavam a casa. I know you younger brothers now are really good because you can cook, you can clean, you do everything. Eu sei que vocês mais jovens hoje sabem cozinhar, sabem limpar a casa e assim por diante. So anyway, but at one point the Lord reminded me, E em um determinado momento o Senhor me fez lembrar. and He reminded me how Christ loved the church and laid His life down for His Ele me fez wife. lembrar que como o Senhor amou a igreja e deu por ela a sua vida. So husbands ought to love their wives the same way. Então os maridos devem amar as esposas da mesma maneira. So at one point the Lord convicted me that I should do the dishes.
Então o Senhor me fez de alguma forma, em algum momento, fazer com que eu lavasse os pratos. So, she was very busy cooking, and then the Spirit would remind me, you should just do the dishes. Então ela fazia a refeição, mas eu pelo menos lavava os It's pratos. something really small. É alguma coisa pequena. It was so much easier just to lie on the couch and not do nothing. Era muito right? mais fácil ficar deitado no sofá e But não in fazer these little nada. things, we learn to take up our cross and follow. Mas são nessas pequenas coisas que a gente aprende a tomar a cruz e seguir o Senhor. So how can you have a happy family? Como é que você pode ter uma família feliz? It's in these little things. Nessas pequenas coisas. When the Holy Spirit reminds us and teaches us how to love our spouses. É quando o Espírito Santo nos lembra como nós devemos And I seguir o assume he Senhor. teaches the sisters on how to submit to the husband. Ele ensina os maridos como amar as esposas e as irmãs como submeter os maridos. Teaches the children how to obey the parents. Então ensina as crianças como obedecer aos seus pais. I see my children struggle with that. I see my children struggle with that as Eu well. vejo. Just one second. Can you give me this for a second, please? Oops, it's okay. 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 I see my children struggle with that. Eu vejo que meus filhos eles lutam contra isso. Anytime I say something, they think it's bad. Toda vez que eu peço alguma coisa, eles acham que é muito ruim. So I remember my daughter when she was in high school. Eu me lembro da minha filha quando ela estava no ensino médio. I barely ever saw her. Eu raramente a via. I don't know those of you that have teenagers, especially now. Eu não sei aqueles de vocês que têm filhos que são adolescentes, especialmente agora. So on the one hand, they close their doors. Por um lado, eles se trancam atrás da porta. If you do see them coming out, Se você vê eles saindo, they'll be on their phones. eles estão lá no telefone. And the worst thing is they have AirPods. E pior ainda, eles estão com seus fones de ouvido. And it's noise reduction AirPods. E são fones de ouvido com redução de ruído. So they can't hear you. Eles não podem te ouvir. So that was my daughter in high school. Assim era minha filha na época do ensino médio. But we thank the Lord. Mas nós We've agradecemos been ao Senhor. praying for her. Aí oramos por But ela. ever since she went to college, E desde que ela começou a frequentar a universidade, all of a sudden one day she called me em um certo dia ela me ligou. and she spoke to me for an hour. E ela falou comigo por 1 hora. My wife said, "Who was that?" E minha esposa perguntou, quem que era essa pessoa? It was late at night, 11 p.m. Era 11 horas da noite It said I had a gentle voice. e era uma voz gentil. Usually when the person calls me late is my brother. E normalmente quem me liga tão tarde assim é meu irmão. And I'm not very nice to him all the E time, right? quando eu falo com ele, não sou muito gentil, But my não. wife's like, "Who's talking to you?" Minha esposa perguntou, quem é que tá falando com It's, você? it's our daughter. Sua filha? We were shocked. Ficamos chocados. But somehow the Lord did a work in her. Mas de alguma forma o Senhor operou uma Now obra the nela. life of Christ started to grow in her. De alguma forma a vida de Cristo começou a Now she crescer nela. started to learn to have fellowship, Agora ela estava aprendendo a ter to comunhão, honor the parents. a honrar os pais. So this is very practical, brothers and sisters. Very practical. Então essas questões são muito práticas, irmãos e irmãs. So sometimes we dislike our bosses. Algumas vezes nós não gostamos dos nossos Our chefes. tendency is to talk to other coworkers. Oh, how bad our boss is. E a nossa tendência é falar com os I colegas de don't know if trabalho you've ever done that. como que o nosso chefe é ruim. I don't know if you've ever done that. Eu acho que você nunca fez Oh, I isso. have so many failures in that Eu tenho space. tantas falhas nessa área, irmãos. Oh, I love to complain about a bad boss. Eu gosto muito de reclamar dos chefes ruins. But brothers and Mas, sisters, irmãos e irmãs, God causes all things to work together for Deus good. faz com que todas as coisas cooperem para o bem. Are we daqueles que te learning, amam. willing to learn these lessons? Estamos nós desejosos de aprender essas lições. Are we willing to put up with this heat? Estamos nós desejosos de suportar o engano. So, Deceit. I don't know if anyone's using a pencil. Eu não sei se alguém que sabe o que é um lápis. Yeah. So I don't know if people still use pencils, but so inside of it, it has the lead, which is made of carbon. Então, um lápis, no cerne dele tem uma coisa que chama grafite. And it's black É preto and it's brittle. e ele é quebradiço. So that's why when you apply pressure, É por isso que quando você aplica pressão, you can write with it so it leaves traces of little pieces of graphite on the paper. é por isso que você consegue escrever com ele, porque à medida que você põe um pouco de pressão, ele vai deixando para trás pequenos vestígios do grafite. But if you take the same carbon Mas se você pegar esse mesmo grafite, and you put it in the heart of the earth se você colocar no cerne, no centro da Terra, and you apply a lot of heat e você aplicar alta temperatura, and you apply pressure e aplicar pressão, and you give it a few million years, e vou dar alguns milhões de anos, and then it becomes a diamond. então se torna um diamante. And then it surfaces to the
surface of the earth. Então, de alguma forma, ele vem até a superfície da terra. And then you put it in the hand of the best diamond cutters, Então, você coloca esse diamante na mão dos melhores lapidadores, who happen to be the Jews. e que acontece serem judeus. But then it becomes a beautiful diamond. Então, aquela pedra se torna um diamante brilhante, And it's not just, belíssimo. it's transparent, Ele é transparente, but it's also the hardest material known on earth. mas ele também é o material mais duro encontrado sobre a terra. And so when the light shines in that De diamond, tal forma, quando a luz brilha através daquele it's diamante, able to capture the light. ele captura aquela luz. So that's why it's beautiful. Então você vê aquele brilho maravilhoso. So that's why in the United States, when you propose to a girl, E lá nos Estados Unidos é comum quando você propõe o casamento para uma moça. so you're supposed to spend 2 months' salary to buy a diamond for her. Você, em princípio, se prepara para gastar 2 meses de salário para comprar um diamante para ela. So of Brilliant. course, this is all of the advertising from the diamond companies. É claro que isso tudo é propaganda das empresas de But diamante. you see how valuable it is. Você vê quão valioso ele é. But brothers and sisters, Irmãos e irmãs, this is the work that the Lord is doing. essa é in a us. obra que o Senhor Jesus está fazendo. We are dark. Nós somos negros, We are brittle. nós somos quebradiços. So the gentleness and the patience comes and goes. Então a gentileza e a bondade, ela vem e vai. And so, but what is the Lord doing? Mas o que o Senhor está He's doing a fazendo? work of Ele transformation. está fazendo uma obra de So then transformação. he applies heat, Ele aplica calor, applies pressure, aplica pressão. and after a period of time, Então, após um período de tempo, the diamond is produced. aparece ali o diamante. So then one day, Então, um dia, now the nature of Christ, a natureza de Cristo it becomes the character of Christ. se torna o caráter de Cristo. So character is always there. O caráter está sempre ali, It's hard, duro, it's strong, é forte it stays. e é estável. So now a sister, you can say, oh, she is a patient sister. Então, você vai dizer, esse irmão é um irmão paciente. He is a kind brother. Aquele irmão é um irmão bondoso. I don't know if you know about Robert Chapman. Não sei se vocês conhecem o irmão Robert Chapman. He is with the apostle of love. Ele era conhecido como o apóstolo do amor. And you just read some of his letters. Quando você lê alguma das suas cartas, He is so full of love. ele é tão cheio de So amor. you see the character of Christ developed in our brother. Você vê o caráter de Cristo I formado don't no know if nosso you've irmão. seen some brothers and sisters, they have a face of an angel. Alguns dizem que ele tinha a face de um anjo. They exude the gentleness of É Christ. como se eles exudassem a gentileza So de brothers Cristo. and sisters, you see that the nature of Christ has become the character of Então Christ. você vê que a natureza de Cristo se torna o caráter de Cristo. And so that's the end result that you see in New Jerusalem. Então esse é o resultado final que você vê na Nova Jerusalém. What is the material that you see there? Qual é o material que você vê ali? It's gold, Ouro, precious stone, pedras and preciosas pearl. e pérolas. Now gold, not just gold, but transparent gold. Não é apenas um ouro comum, mas é um ouro transparente. You can spray paint a piece of rock gold, like our brother said, Você pode pegar uma pedra qualquer e pintar de dourado. but that's an easy process. É um processo fácil. But in the new heavens and new earth, Então, no novo céu e nova terra, you can actually have transparent gold. você vai ter um ouro transparente. You imagine the same process, Imagina o mesmo going processo. through fire, Foi pelo fogo, going through purification, foi por meio da then purificação. it becomes transparent. Então se tornou transparente. And then not only that precious stone, Não apenas uma pedra preciosa. the foundation stones of New Jerusalem are 12 different precious stones. Então o fundamento da Nova Jerusalém é composto de 12 pedras It preciosas. reminds us that the 12 apostles were the foundation. Nos faz lembrar dos 12 apóstolos como And fundamento. we thank God that they've been conformed to the image of Christ. E nós damos graças ao Senhor porque eles foram transformados à imagem de Cristo. But they are just the foundation. Mas eles são apenas a fundação. But the Holy Spirit builds upon that foundation. O Espírito Santo é quem edifica sobre essa fundação. So, brothers, all that the Lord is doing today É tudo que o Senhor está feito is hoje. going to be stored in New Jerusalem. Vai ser armazenado na Nova We Jerusalém. are all going to be part of that end product of New Todos Jerusalem. nós seremos parte daquele produto final que é a Nova Jerusalém. And we know that there are 12 gates of pearl. Nós vemos que ali há 12 portões de pérola. Now, how do you form a pearl? Como é que você tem uma pérola? Is when there is a foreign substance that goes into an oyster. É quando uma substância estranha entra dentro de uma ostra. Now, instead of kicking that thing away, Ao invés de expulsar aquela substância, now this oyster embraces that foreign object agora aquela ostra ela abraça aquela and substância secretes grace.
secretes grace Então ela secreta graça and more grace. e mais graça. And then until it becomes a beautiful pearl. Então aquilo ali se torna uma pérola maravilhosa. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, I don't know if sometimes you feel your brother and sister is like a foreign object in your life. algumas vezes talvez você sinta que seu irmão ou irmã é como se fosse aquele espinho na sua vida. How we wish that they would just disappear. Como nós desejávamos que eles simplesmente desaparecessem. But for some reason, the Lord put you right next to them. Mas de alguma forma o Senhor colocou ali do lado deles. And then the Lord teaches us to bear with one E another, o Senhor nos ensina então a podermos suportar uns aos to outros. provide grace E prover graça. and more grace. E mais graça. Learn the work of the cross. E aprendemos a obra da cruz. And then that's how the pearl is formed. É assim que a pérola é formada. And that's why in John 15, verse 16, É por isso que em João capítulo 16, versículo 16. the Lord said, "You did not choose." We should probably read it. Ok, acho que a gente deve ler. You did not choose me, but I chose you and appointed you that you would go and bear fruit, and that your fruit would remain, so that whatever you ask of the Father in my name, he may give to you. Is it right? Ok. 15, 16. Já. Um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros. 16, 16, 16? 15, 16. 15, 16. Sorry, 15, 16. Ok. 15, 16, perdão. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. And so, today we have fruit like a banana and apples and strawberries. Hoje nós temos frutos como banana, abacaxi, Yeah. morango. But those fruits you have to eat quickly, right? Essas frutas você tem que comer rapidamente. Now, sometimes I will find inside my car, Algumas vezes eu acho lá dentro do meu carro, now, fruits that have been around for a very long time. algumas frutas ficaram ali por algum tempo. Not very pleasant, Não é right? muito agradável, não. But here the Lord says, yes, on the one hand you bear fruit, Então o Senhor diz, para que deis fruto, but the fruit that remains. mas para um fruto que permaneça. But there are certain fruits that will not spoil. Há certos frutos que não estragam. Hazelnuts, Hazelnuts, nozes, né? Avelã. chestnuts, Chestnut, castanha. acorns. Acorns, From oak nós não tree. temos acorn. Não tem aqui. acorn, Não, é como se fosse But avelã. Okay, different nuts. São sim, as nozes, né? You see, now you can drop one of those nuts in your car and it will stay there for 10 years. Se você deixar cair uma dessas frutas no seu carro, vai ficar ali por anos. When you're going to sell your car, you're like, oh, look, it's nuts. É quando você vai vender o carro, só essa noz aqui. Ó. So the Lord says that you may bear fruit and that your fruit should remain. Então o Senhor diz que vocês deverão dar frutos e que seu fruto permaneça. So what is the shaking supposed to do? Então o que esse abalo deve fazer? That is so that what it pertains of Christ will remain. De forma que aquilo que é de Cristo possa permanecer. Those that cannot be shaken can remain. Aquelas coisas que não podem ser abaladas vão permanecer. This is the work that the Lord is doing. Essa é a obra que o Senhor está fazendo. We thank God. Nós damos graça ao He's Senhor. doing a work of transformation. Ele está realizando uma obra de transformação. Now, on the one hand, he's doing this work to produce fruit. Então, por um lado, ele está fazendo algo que vai produzir frutos. But on the other hand, Mas, por outro lado, do you remember New Jerusalem is going to come down from heaven? você se lembra? A Nova Jerusalém, ela desce do céu. The other work that the Lord is doing É a outra coisa que o Senhor está fazendo. is taking the earthly and changing it to heavenly. O Senhor está transformando aquilo que é terreno, transformando em Now, celestial. remember when Jacob, he came to Bethel. Vocês lembram quando Jacó chegou em Betel? And he said, sorry, I think we have to read that verse again. Ok? But when he came and he met God, Então, vocês se lembram quando ele veio e se encontrou com Deus? in Genesis 28, 20 and 21. Gênesis 28, 20 20 e and 21. 21. It says, Then Jacob made a vow, saying, If God will be with me and will keep me on this journey that I take, and will give me food to eat and garments to wear, and I return to my father's house in safety, then the Lord will be my God. Gênesis 28, 20 E 21. e And 21. 21. Só um segundinho. Eu estava em Êxodo. Gênesis 28, versículos 20 e 21.
Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Wow, that was such a fair deal, right? Ah, você vê, foi um trato muito bom que ele fez, Yeah, né? if the Lord gives me food to eat, Se o Senhor me der comida para comer clothes to wear, e roupa para vestir and I come home safely, e voltar para casa a salvo, then the Lord will be my God. aí então Deus vai ser meu Deus. God would get nothing out of the relationship, right? Desse trato Deus não levar nada. So Jacob was just about himself. Então você vê, Jacó só se preocupava consigo mesmo. Now Jacob saw a glimpse of heaven. Jacó viu a graça He do céu. saw that the presence of God was the gate of heaven. Ele viu que a presença de Deus era o portão do céu. He saw the heavenly ladder, Ele viu aquela escada celestial. but he cared nothing about that. E ele não falou nada a respeito Because daquilo. all Jacob cared was about the things of this world. Tudo que ele podia falar era aquilo relacionado com este mundo. That's why in Isaiah 41 it says, "You worm, Jacob." É por isso que lá em Isaías 41 fala, você é o vermezinho de Jacó. Because Jacob was the one that was grabbing, right? Jacó é aquele que agarrava. He grabbed his birthright. Ele agarrou-se ao seu He direito de nascimento. grabbed the blessing that belonged to his brother. Ele agarrou aquela bênção que He pertencia ao seu irmão. wanted to gain this world. Ele queria ganhar esse mundo. That's all Jacob wanted. Era tudo que Jacó queria. And but when he went to be at his uncle's house, Então, quando ele foi para a casa do seu tio, God is a God of humor. Deus é um Deus de humor. God found someone trickier than Jacob Deus colocou na vida dele alguém que era mais esperto que and Jacó, Laban. que era Labão. So Jacob thought he was laboring for Rachel for 7 years. Então, Jacó achava que estava trabalhando por Raquel por 7 anos. And then he found out it was Leah the next day. Então, ele descobre que era Leia que So cuidava dele. Laban deceived Jacob. Então, você vê que Labão enganou Jacó. And then another 7 years, Mais 7 anos. he labored for Rachel. Ele trabalhou por Raquel. So 14 years. 14 anos. And then another 6 years for the livestock. E depois mais 6 anos por conta do gado. Later on, Jacob tells of his life that is full of sorrow. Então, mais tarde, Jacó disse que a vida dele era cheia de tristezas. But God was doing a work in the life of Jacob Mas era porque Deus estava realizando uma obra na vida de Jacó. because God wanted to transform him. Que Deus desejava He transformá-lo. only knew the things of this world, Ele sempre usa as coisas desse but mundo. God wanted to show him heavenly things. Jacó queria as coisas desse mundo, mas Deus queria mostrar para ele as coisas celestiais. After 20 years, Após 20 anos. and then after the suffering through losing Joseph, Então, depois do sofrimento de ter perdido God did José, a deep work. Deus realizou uma obra profunda. And then God touched his leg. Deus tocou a sua coxa. Now it reminded Jacob every day E aquilo fazia Jacó lembrar-se a cada dia that he depended on God. que ele dependeria de He Deus. was one that was so confident in his own abilities. Ele era alguém que confiava tanto nas suas próprias But now habilidades. he became dependent on God. Agora se tornou dependente He de not Deus. only became dependent on God, E agora se tornou dependente he de later Deus. came to live in Bethel. Então, quando ele chegou ali em Betel, Bethel, which is the house of God. Betel significa casa de Deus. So this worm Aquele vermezinho is just like that caterpillar. é como se fosse aquela centopeia, Now a lagarta. through the process of being covered in that constrained in the cocoon, Então, de alguma forma, no processo ele está restringido naquele casulo. and then one day he became a butterfly. Mas um dia ele se torna uma borboleta. So later his name was changed to Israel, Então, mais tarde, seu nome foi mudado para Israel, which means prince. que significa um príncipe. And then later on, in the end, he was able to bless Pharaoh. Então, no final da sua vida, ele foi capaz de abençoar a Faraó. Someone who only thought about himself, Alguém que só pensava em si who was mesmo. so selfish, É tão egoísta. but now could bless others. Agora ele podia abençoar Now he outros. could think of others. Agora ele podia pensar nos So outros. this was the work that God was doing in Essa Jacob. foi a obra que Deus realizou na vida de brothers Jacó. and sisters, Então, irmãos e irmãs, The Holy Spirit is also doing the same o work. Espírito Santo está fazendo a mesma We coisa em nós. love the world. Nós amamos o We mundo. love the things of the Nós world. amamos as coisas We do can mundo. say we don't, Nós não podemos dizer que não. but how much we love the world. Mas quanto nós amamos o mundo. Now the Lord is doing a work of transformation. Mas agora Deus está fazendo uma obra de Now transformação. we experience the stripping hand of God. E agora nós estamos nas mãos despojadoras de We were Deus. so confident in our own ability. Nós estamos tão confiados na nossa própria habilidade. But then one day we realized our own ability fails us. Mas um dia nós descobrimos que a nossa própria habilidade falha para conosco. We are so confident in our own abilities. Nós somos tão confiantes na nossa própria habilidade Sometimes we bring that to the church que algumas vezes nós vamos à igreja and we discover we actually do destructive work.
destructive work. Então nós chegamos ali, nós discutimos as coisas do trabalho. How our flesh gets in the way of God's Como a purpose. nossa carne chega, ela intromete nas coisas de Deus. But now we need the stripping work of the Holy Spirit. Agora nós precisamos da obra despojadora do We need Espírito the Santo. work of the cross Nós precisamos da obra da cruz, so that we can transform from the earthly to the heavenly. de tal forma que sejamos transformados do terreno para o celestial. So, brothers and sisters, now, so then we continue on in Hebrews chapter 12, Então nós prosseguimos em Hebreus capítulo 12, because it says, Hebrews in chapter 12, verse 22 to 24. Just one second. Okay, I'll put it to me. Now, in contrast to Mount Sinai, Em contraste com o Monte Sinai, the Hebrew writer says, you have not come to Mount Sinai. o escritor aos Hebreus diz: vocês não achegaram ao Monte Sinai. Yes, in the Old Testament, the only option was to come to Mount Sinai. Sim, no Antigo Testamento, a única opção era chegar até o Monte Sinai. Their only option was to be full of fear and trembling before the presence of God. A única opção que havia era você estar tremendo de terror na presença de Deus. But what is the gospel? Mas o que é o Evangelho? Now we don't come to Mount Sinai, Agora nós não chegamos ao Monte Sinai, but we come to Mount Zion mas tendes chegado ao Monte Sião and to the city of the living God, e a cidade do Deus vivo, the heavenly Jerusalem, a Jerusalém celestial and to myriads of angels, e a incontáveis hostes de anjos to the general assembly and church of the firstborn who are enrolled in heaven, e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus. and to God, the judge of all, and to the spirits of the righteous made perfect, and to Jesus. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, So e a what- Jesus. So what do we see in Revelation chapter 21? O que nós lemos em Apocalipse capítulo 21? We see the New Jerusalem. Nós vemos a Nova Jerusalém. It is called the bride of the Lamb. Ela é chamada da noiva do Cordeiro. It descends from heaven. E ela desce do céu. Now, all the transformation work done today, Toda transformação que acontece hoje is being stored in New Jerusalem. está sendo armazenada na Nova You Jerusalém. see the gold, Você vê o ouro, you see the precious stones, você vê as pedras you preciosas, see the pearl. você vê a pérola. Now, during the days of Solomon, Nos dias de Salomão, in recent years, they found a quarry near the temple. em anos recentes eles encontraram uma pedreira ali próximo do templo. It's huge. É gigantesca. And that's likely where Solomon and his workers did all the work of cutting of those huge stones. Foi ali que Salomão executou a obra de cortar aquelas pedras gigantescas. You didn't hear the hammer sound Você não via o barulho do martelo, do because all cinzel, the work was done in secret, porque toda aquela obra foi feita em segredo. and they were cut. E elas foram cortadas, And aquelas then the pedras. stones had to fit perfectly next to each other. E aquelas pedras precisavam ser ajustadas perfeitamente umas junto das outras. So, brothers and sisters, the Holy Spirit is doing a silent work today. O Espírito Santo está fazendo uma obra silenciosa hoje também. Through the cross, Por meio da cruz. He is doing the work of cutting. Ele está fazendo essa obra de corte. Now we're being fitted together with one E another agora nós estamos sendo ajustados uns aos outros. so that we can be built up into a spiritual Para que house. possamos ser edificados em casa espiritual. And then one day, Então um dia, that building will be revealed in glory. essa casa será revelada em glória. Now, before we came to Mount Sinai, Antes de nós chegarmos no Monte Sinai, it was very scary era muito terrível. because of that shaking, Por causa daquele abalo, the voice of God. a voz de Deus. Now, oftentimes today, when you hear thunder, Hoje, frequentemente, quando você ouve um trovão, you may think, wow, God is speaking. então você vai pensar, Deus está It's falando. very scary. É muito terrível. But we thank God Mas nós damos graças ao that Senhor one day our Lord Jesus paid the price on the cross. que um dia o Senhor Jesus pagou o preço na cruz. And through his finished work, E por meio da sua obra consumada, then he sent the Holy Spirit. ele enviou o Espírito Santo. Now he's starting to do a building work. E ele está realizando essa obra de edificação. Through the Holy Spirit, Por meio do Espírito he is Santo, purifying us. ele está nos purificando. He's sanctifying us. Ele está nos santificando. He's transforming Ele us. está nos transformando. But in the end, Mas no final, it's going to be glorious. haverá glória. Now, what is the end result? Qual que é o resultado We are final? conformed to the image of his son. Seremos transformados à imagem do seu Filho. Now, Paul described it this way.
a maneira de Deus trabalhar é assim. We were justified by faith. Nós somos justificados pela fé. Now today he's doing a work of sanctification. Hoje ele está fazendo a obra de santificação. But what is the end result? Qual que é o resultado final? Glorification by faith. Glorificação pela fé. Yes, on the one hand, our bodies are going to be transfigured. Sim, por um lado, os nossos corpos serão transformados. Now the perishable is going to take on the imperishable. Aquilo que é perecível se tornará imperecível. Now no more cortisone shots in our knees. Não haver mais necessidade de infiltração nos nossos joelhos. Now no more need to apply anti-aging cream. That doesn't really work. Não vai ter necessidade de ficar aplicando aqueles cremes anti-idade, anti-envelhecimento. So, Creme. but we thank God. Mas nós damos graças ao Not Senhor. only that, Não apenas isso. but we will be conformed to the image of His Son. Nós seremos conformados à imagem do seu We're going to filho. be like His Son. Seremos como seu filho. That wonderful picture of the Mount of Transfiguration. Aquele quadro tão maravilhoso do Monte da The Transfiguração. glory of God. A glória de Deus. May that glory of God also be expressed through us. Que aquela glória de Deus possa ser expressa por meio de nós. We may be glorified by faith. Que possamos ser glorificados pela It's a fé. wonderful ending, brothers and É um sisters. final maravilhoso, irmãos. You see the picture of New Jerusalem. Você viu aquele quadro da Nova Jerusalém. Now today, if you go to Jerusalem, Hoje, se você for a Jerusalém, and there is Mount Moriah. ali tem um Monte Moriá. Now that is where the Temple Mount is. Ali é onde está o monte do templo. Now, fortunately, it's a mosque that's on there today. Infelizmente, hoje ele tem uma mesquita. But in the past, the temple was there. No passado, o templo estava ali. But next to Mount Moriah, you come down a little lower, you come to the city of David. Então, você descendo ali do Monte Moriá, um pouquinho mais para o sul, você vai chegar na cidade de Davi. And that's where Mount Zion is. É ali que está o Monte Sião. You think, oh, Mount Zion described in the Bible, it must be really tall mountain. Quando você lê na Bíblia, parece que o Monte Sião é uma montanha muito alta. But it's actually a low mountain Na verdade, é uma montanha baixinha. because it speaks about the first coming of the Lord. Porque ela fala da primeira vinda do Senhor. He came not to be served, but to serve. Ele não veio para ser servido, mas para servir. He came into Jerusalem on a donkey. Então, vocês lembram? Ele entrou em Jerusalém em um burrinho, He came in as a humble jumentinho. servant of God. Ele veio como servo humilde de Deus. So that's why Zion is low. É por isso que Sião é baixo. But we thank God. Nós damos graças ao In the Senhor. book of Revelation, No livro de Apocalipse, one day um dia He's going to come back. o Senhor voltará. His feet are going to be a Mount of Olives. Os seus pés tocarão o Monte das Oliveiras. He's going to come back on a white horse. E ele virá num cavalo branco. He's going to come back as the King of Kings and Lord of Lords. Ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Now the Bible says that when his foot on a Mount of Olives, Então a Bíblia nos diz que quando ele pousar seus pés sobre o there's Monte going das to be Oliveiras, there's going to be an earthquake. haverá um terremoto. The Mount of Olives is going to split in half, north to south. O Monte das Oliveiras ele vai ser dividido no meio entre o norte e o sul. It's going to create a valley so that the Lord can deliver the people of Israel who has been encircled by the Antichrist and the nations. Então ali, por meio daquele vale que vai ser criado, o Senhor vai livrar o povo de Israel que estava sendo cercado pelos seus inimigos. But the same earthquake, Mas o mesmo terremoto, when he comes back, quando ele voltar, the Bible, according to Isaiah chapter 2, the Mount Zion is going to become higher than all the other mountains. de acordo com Isaías capítulo 2, o Monte Sião agora vai se tornar mais alto do que todos os And montes. from there, the Lord Jesus is going to reign as the king of this E earth. dali o Senhor Jesus vai reinar como Rei da terra. So before it was a low mountain. Antes era aquele monte baixo. First the cross, Primeiro a cruz, but then the crown, mas depois a then coroa glory. de glória. So Mount Zion is going to be above all the mountains. Então o Monte Sião vai estar acima de todos os montes. So the Lord is going to reign there. E o Senhor vai reinar ali. But brothers and sisters, Mas irmãos e irmãs, but then the Bible tells us, a Bíblia nos diz, Peter tells us that the whole earth is going to be burned. o apóstolo Pedro nos diz que toda a terra vai se incendiar. This earth is going to be purified. Essa terra vai ser purificada. There's going to be a new heaven and new earth. Haverá novos céus e A nova terra. purified earth. Uma terra purificada. And then what's going to happen? Então o que vai acontecer? New Jerusalem is going to descend from heaven. Então Nova Jerusalém vai descer dos céus. So you see, this is completely heavenly. Ela é completamente celestial. Nothing to do with the earth. Nada a ver com a terra. Something that God is doing for eternity. É algo que Deus está realizando para toda a eternidade. Now that city is going to descend from heaven to earth. Então aquela cidade vai descer dos céus até a terra. Now at that point, heaven and earth are going to be united. Então naquele momento os céus e a terra serão unidos. Now God's original purpose is E completed. finalmente o propósito eterno de Deus será The completado. Bible says God is dwelling among his people. Então ali diz que Deus vai habitar no meio do seu povo. I think we should read in Revelation 21. Vamos ler Apocalipse capítulo 21.
Verse 1. Versículo 1. Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth passed away, and there is no longer any sea. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. And I saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, made ready as a bride adorned for her husband. Versículo 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. And I heard a loud voice from the throne saying, Behold, the tabernacle of God is among men, and he will dwell among them, and they shall be his people, and God himself will be among them. And he will wipe away every tear from their eyes, and there will no longer be any death. There will no longer be any mourning or crying or pain. The first things have passed away. Então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. And then verse 10. Versículo 10. And he carried me away in the spirit to a great and high mountain and showed me the holy city, Jerusalem, coming down of heaven from God, having the glory of God. Her brilliance was like a very costly stone, as a stone of crystal clear jasper. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade de Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosa, preciosíssima, como uma pedra de jaspe cristalina. And then verse 16. Versículo 16. The city is laid out as a square, and its length is as great as its width. And he measured the city with a rod, 1,500 miles. Its length and width and height are equal. Versículo 16. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. And he measured its walls 72 yards according to human measurements, which are also angelic measurements. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. The material of the wall was jasper, and the city was pure gold, like clear glass. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. The foundation stones of the city wall were adorned with every kind of precious stone. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. And then verse 22. Versículo 22. I saw no temple in it, for the Lord God the Almighty and the Lamb are its temple. And the city has no need of the sun or of moon to shine on it, for the glory of God has illumined it, and its lamp is the Lamb. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. And chapter 22, verse 1. Then he showed me a river of water of life, clear as crystal, coming from the throne of God and of the Lamb in the middle of its street. Capítulo 22, versículo 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. On either side of the river was a tree of life, bearing 12 kinds of fruit, yielding its fruit every month, and the leaves of the tree were for the healing of the nations. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. And then lastly, verse 5, and there will no longer be any night, and they will not have need of the light of a lamp, nor the light of the sun, because the Lord God will illumine them, and they will reign forever and ever. Versículo 5. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. So, brothers and sisters, what a wonderful picture. Oh, irmãos e irmãs, que quadro maravilhoso. And now we said New Jerusalem is going to come down out of heaven. Ali é dito que a Nova Jerusalém vai descer do céu. Now, we read earlier, it says we have come to the mountain, which is Zion. Em Hebreus nos é dito que nós nos chegamos a monte, que é Sião, which is New Jerusalem. que é Nova Jerusalém. And now, we read earlier
it was a little confusing because of the size of New Jerusalem, A coisa é um pouco confusa por causa das dimensões da Nova Jerusalém. but it's actually 2,200 kilometers wide by 2,200 kilometers deep by 2,200 kilometers tall. Na realidade, ela tem 2.200 quilômetros de largura, 2.200 quilômetros de comprimento, 2.200 quilômetros de altura. And then the wall is 65 meters high. Essa muralha tem 65 metros de altura. And then the Bible says there's one street. A Bíblia diz que só tem uma rua. So if it's so high, how do you get up there? Então, se é tão alto, como é que você chega lá em cima? So some brothers have suggested that street is a spiral going up. Então, alguns irmãos sugeriram que essa rua era no formato helicoidal, It reminds espiral. us of our spiritual walk. Isso nos faz lembrar da nossa caminhada espiritual. How as we continue with the Lord, the way of ascension. Então, à medida que nós caminhamos com o Senhor, é uma vida de ascensão. And remember in the Psalm of Ascents? Vocês lembram do Salmo dos Degraus? Is the psalm that the people of Israel was singing as they went up to the temple. Eram os salmos que os judeus, os israelitas cantavam quando eles estavam indo em direção ao templo. But now there is no more mention of Mount Moriah. Mas aqui não tem mais menção do Monte Because Moriá. remember, Moriah was Abraham offers Isaac. Lembra que no Monte Moriá foi onde Abraão ofereceu Isaac. Now is the place where the temple used to be. Era ali que estava o templo anteriormente. And in the temple there was also the altar E ali no templo havia o altar também. and the brazen laver E havia o lavatório de bronze, because there was sin. porque havia pecado. Because in order for us to enter into the Holy of Holies, we needed the blood of the Lamb. Para entrar no Santo dos Santos era necessário o sangue do Cordeiro. But now all the things have passed away. Agora todas essas coisas passaram. Now in glory, God and the Lamb are its temple. Então, na glória, Deus e o Cordeiro eles são templos. So God is dwelling among his people. Deus está habitando no meio do seu povo. Now there's no need for any sun. Não há necessidade de sol. And then in the city there will be no night Então na cidade não haverá noite, because God and the Lamb will illumine it. porque Deus e o Cordeiro vão iluminar. Now also in the middle of the street there is a river of life. Então no meio daquela rua há aquele rio da vida. And on both De água da sides vida. there is the tree of life. E ambos os lados tem a árvore da vida. So what is the picture that you see? Qual que é o quadro que você vê aqui? Now I will leave you to read on your own. Então você pode ler por si mesmo. But based on what the light that the Lord has given me, Mas baseado na luz que o Senhor tem me dado, what you see is Mount Zion in the middle of the city. você vê o Monte Sião no meio da And cidade. God's throne is on the top. E o trono de Deus está lá no topo. Now this is a very tall mountain, Essa é uma montanha muito alta, 2,200 kilometers. 22.200, Kilometers. 2.200 quilômetros de Yes. altura. Isso. Now Mount Everest is 8 kilometers high. O Monte Everest tem 8 quilômetros de altura. Now, my focus is not for me to focus on the external. O meu encargo não é focalizar naquelas coisas que são externas, But God is on Mount Zion. mas Deus está no Monte Sião. And you see the glory of New E Jerusalem. você vê a glória da Nova Jerusalém. And New Jerusalem descended down onto earth. Você vê Nova Jerusalém descendo até a terra. Now heaven is not in heaven. O céu não está mais no Now céu, heaven's descended to earth. mas agora o céu desceu às terras. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, why did God think of us? Why would God think of us? o que Deus pensa a respeito de nós? What is man? O que é o homem? But brothers and sisters, our future is glorious. O nosso futuro é glorioso. Now, just this few years that we have here on this earth Os poucos anos que nós temos aqui na will terra. define our eternity. Então, disso é nada diante da eternidade. And what is it that we're going to be doing? O que nós estaremos fazendo? Now, after the Lord finishes work, Após a obra consumada do Senhor, now we are part of New Jerusalem. agora nós somos parte da We Nova can Jerusalém. become that transparent, precious stone. Nós nos tornaremos aquela pedra preciosa We transparente can shine. e vamos brilhar. With the life of Christ is revealed through us. Com a da vida de Cristo foi revelada em nós. New Jerusalem is like a huge lampstand. A Nova Jerusalém é como se fosse um It's grande candeeiro. transparent. And it's bearing the light. E ela está produzindo aquela And it will luz illumine the nations. e vai iluminar as So on nações. the one hand, Por um lado, you see the result of sonship. você vê o resultado da filiação. We are conformed to the image of his son. Você é conformado à imagem do seu But what did filho. it say in Revelation 22, verse 5? O que diz em Apocalipse capítulo They will 22, versículo 5? They will reign forever and ever. Eles vão reinar para todo You sempre. see kingship.
Isso é reinado. See, God's eternal purpose from the beginning, He told us what He wanted to do. Então Deus, o seu propósito desde o princípio será finalmente He's cumprido. going to finish it. He's going to finish it. Ele vai concluir a sua obra. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, what a glorious calling. Que chamamento glorioso. May we be willing to take up our cross today and follow Him. Que possamos estar desejosos de tomarmos a nossa cruz e The seguir a few Ele. years that we have here, Os poucos anos que temos aqui, do we really want to stay the way we are? será que nós queremos permanecer do jeito que somos? Full of the flesh? Cheios da carne? No, but we want to be filled with His life. Não, nós queremos ser cheios da sua Don't we vida. want to be transformed? Queremos ser transformados. Don't we want to be like Christ? Nós não queremos ser como Cristo. How wonderful He is. Quão maravilhoso Ele Isn't é. it wonderful to be like Him? Seria maravilhoso May ser como Ele we é. be willing to follow the Lord. Que possamos estar desejosos de seguir o Senhor. The things of this world should just be so dim in the light of Him. Que as coisas desse mundo possam esmaecer a sua visão. Let us not pursue the things of this Que world. não busquemos as coisas desse May mundo. these things of this world not so concern us. Talvez as coisas desse mundo não mais nos The Lord preocupem. will take care of everything. O Senhor vai cuidar de tudo. The Father knows that we need these O things. Pai sabe que precisamos dessas So why are coisas. we so worried? Por que nos preocupamos But let tanto? us seek first His kingdom. Então, First seek His kingdom. vamos buscar em primeiro lugar o seu And reino. all these things will be added to E us. todas as coisas serão But acrescentadas. then much more will be given to us. Muito mais nos será Those dado. things of eternity will be given to us. Aquelas coisas que são eternas serão nos What a dadas. glorious future we have. E que quadro maravilhoso nós temos aqui. There is one more verse I wanted to read, Há um versículo a mais que eu gostaria de ler. and that is in Isaiah 51, verse 11. É em Isaías capítulo 51, versículo 11. So the ransomed of the Lord will return and come with joyful shouting to Zion, and everlasting joy will be on their heads. They will obtain gladness and joy, and sorrow and sighing will flee away. Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria lhes coroará a cabeça. O regozijo e a alegria os alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido. Let's bow with a word of prayer. Vamos orar. Lord, how we are so thankful for your calling. Ó Senhor, quão gratos nós somos pelo teu chamamento. Lord, how wonderful is your plan. Quão maravilhoso é o teu plano. And Lord, you have called us to be a part of your wonderful plan. E o Senhor nos chamou para fazermos parte do teu plano Lord, so maravilhoso. we pray that you may help us to be willing to follow you, Ó Senhor, nós oramos para que o Senhor possa nos fazer desejosos de seguir o Senhor. to be willing to take our cross and follow you. Desejosos de tomarmos a nossa cruz e seguir Lord, o how we Senhor. want to be like you. Como nós desejamos ser como o Senhor. Lord, how we do not want to stay where we're at. Ó Senhor, como nós não desejamos ficar onde estamos. Lord, may you have your way. Que o Senhor possa ter a tua maneira conosco. Do your work in us. Opera em nós. Lord, may you change us. Que o seu reino, That we be more and more like you. que possamos ser mais e mais como o Senhor. Lord, that you may be glorified. Para que tu sejas glorificado. We pray this in Jesus' precious Nós name. oramos no nome do Senhor Jesus. Amen. Amém. Now, in English, we have a song, Therefore the Redeemed of the Lord. I don't know if in Portuguese you have a similar song. Em inglês a gente tem um cântico que fala assim, voltarão os resgatados do Senhor. A gente tem um corinho, Tá né? bom? Tá bom? Pode pôr- Os irmãos cantar? conhecem? Assim voltarão os resgatados do Senhor, Yes. e virão a Sião cantando, eterna alegria e gozos coroarão, gozo terão e alegria também, tristezas, gemidos fugirão.